Eu não podia ter bocejado, agora eu vou ficar bastante bocejado. E vou contaminar vocês com isso. Já me contaminou. E o Alan também. Batman vs Superman estreou finalmente, 3 anos esperando esse filme. A gente assistiu semana passada, a gente aqui gostou, o Bruno não assistiu, o Gustavo dormiu, porque ele não gostou do filme. Dorminhoco. Mentira, ele gostou. Mentira, eu gostei, mas eu gostei de um jeito assim, tipo, dormindo, porque eu tava sob efeito. E com a estreia do filme, a gente decidiu fazer um resumão com as obras audiovisuais dos dois. Pra gente poder deixar as pessoas, quem não conhece, informado, quem já conhece, poder relembrar. Uhum. É isso aí. E a primeira aparição do Superman nas HQs foi em 1932 com The Reign of the Superman, uma história em quadrinho dele, né? Que Onde ele era um vilão. ele era um vilão, ele não Ele era um vilão e um humano, e ele encontrou um cientista que expôs ele a experimentos alienígenas. E assim deu o poder dele de poder controlar a mente e a economia, e ele parte para a dominação mundial. Super bizarro. Pois é. E em 1938, o Superman, como super-herói que a gente conhece hoje em dia, faz a sua primeira aparição, já que os autores viram que ele não funcionava muito bem como vilão, e sim como super-herói. E na Action Comics número 1, que é aquela capa famosíssima que ele está subindo no carro assim, começou o legado do Superman, não só nas HQs, mas em qualquer tipo de mídia existente que a gente tem até hoje. Com a criação do Superman em 1938, a editora quis repetir o sucesso e encomendou nada menos que o Batman, né? Pelo Bob Kane para ele fazer, e na época ele tinha só 19 anos. Antes, Bob Kane criou um personagem que se chamava Birdman, só que o nome já explica um pouco que não daria muito certo, porque era um personagem que continha na capa dele, que não era uma capa, era uma asa super gigantesca, né? E seria um pouco estranho. Então eles criaram o Batman, que ele continha uma capa parecida com a do Superman, que o recorte dela assemelhava a asa de um morcego, que ao fazer a sombra se assemelhava a uma asa de morcego. Portanto, com essa ideia, Bob Kane se inspirou em um dos projetos de Leonardo da Vinci. Uma curiosidade aí pra vocês. E em maio de 1939, o Batman faz a sua primeira aparição na Detective Comics 27. Já em 1940, com o sucesso do Superman nas HQs, surge uma série de rádio que era exibida 2 vezes por semana e durou até 1951. E no ano seguinte, em 1941, uma série de curtas-metragens foi criada e elas eram exibidas nos cinemas, já que não tinha televisão na época, então era no cinema que rodavam essas coisas. E eles duraram até 1943. Em 1943, surgiu a primeira série do Batman, que teve 15 capítulos e que foi o maior sucesso na época. E assim, portanto, com esse grande sucesso que foi, acabou surgindo a outra série que vai aparecer em 1949. E aí, em 1948, teve a primeira live action do Superman, que eles resolveram fazer, mas não deu muito certo, porque, afinal de contas, o Superman não voava muito bem. Eles usaram uns efeitos meio esquisitos ali de animação, mas que ficou ruim até pra época, então não fez muito sucesso. Teve 15 episódios, essa série, que foi pro cinema, mas não rolou muito lá, não. A galera não curtia. Não curtiu. Batman e Robin, A Volta do Homem-Morcego, que estreou em 1949, é a continuação da série de 1943 e que teve o mesmo sucesso que a sua antecessora. E aí, em 1951, o Superman ganhou seu primeiro longa-metragem, que foi o Superman vs. The Mole Man, que teve 58 minutos, e foi uma espécie de teste para televisão que eles estavam fazendo, né, no cinema, para ver se a série de televisão do Superman iria funcionar. A série Adventures of Superman. E a galera gostou, tanto que a série foi exibida depois. Teve 2 episódios. O filme foi repartido e virou 2 episódios.
Agora temos um salto de 14 anos e vamos para 1965, onde um espetáculo da Broadway chamado É um Avião, É um Pássaro, É o Superman estreou. Ele durou até 1966. Meu nariz coçou, peraí. E no ano seguinte, em 1966, o Superman ganha mais uma série animada, dessa vez para televisão, que durou até 1969. E nesse mesmo ano, em 66, o Batman ganhou mais uma série de televisão, essa a mais conhecida por todo mundo, que é a série do Batman da Feira da Fruta. Todo mundo conhece, da dancinha, né? O Batman, talvez o Batman mais colorido de todos os tempos. O Batman mais legal de todos os tempos, será? Será? O Batman mais legal, que por sinal deu origem ao Homem-Sereia Mexilhãozinho, né? Mas Exato. você não teria o Homem-Sereia Mexilhãozinho se não fosse o Batman de 66. E essa série teve 120 episódios, era um sucesso. Agora, em 1978, vamos para um dos filmes que foi um dos maiores sucessos do Superman, que se chama Superman, o filme. Esse filme, ele foi um grande sucesso sobre as críticas e sobre a adaptação deles. E ele também deu início ao que viria a ser a hegemonia do Christopher Reeve como Superman. Ele foi fazer outros 3 filmes e muita gente considera esse filme como a melhor adaptação de quadrinhos que existe. Tem uma Sim. galera que fala isso bastante. É o melhor Superman do cinema Com certeza. e eu gosto bastante desse filme. Embora o final seja bem... fazer a perna do botão e tal. Mas eu gosto bastante. Detalhes. E em 1980, 2 anos depois, com o sucesso do primeiro filme, é lógico que eles iam logo fazer uma sequência. E esse filme deu uma treta danada, porque trocou o diretor, só que um diretor já tinha filmado 65% do filme. O diretor novo que entrou refilmou coisas, aproveitou coisas e filmou outras coisas novas. Tretas à parte, sucesso foi show. Mais uma vez. 3 anos depois, eles lançaram o terceiro filme do Superman, que foi bem menos sucedido que os anteriores, né? Tanto na crítica quanto financeiramente, mas ainda assim acabou sendo a quinta maior bilheteria do ano de 1983. E como se o Superman 3 já estava indo de mal a pior ali, o 4 deu uma afundada ainda mais na carreira ali do Superman no cinema, porque em 1987 o filme do Superman 4 nem arrecadou o que ele gastou, né? Porque ele gastou 17 milhões e ele arrecadou 15 milhões só. E foi a última atuação ali do Christopher Reeve. E em 1988, mesmo com o fracasso do quarto filme, eles conseguiram fazer uma série do Superboy que durou até 1992, tendo 100 episódios. Foi até um sucesso. Sim, 100 episódios. Em 1989, o Batman aparece nos cinemas com a direção do Tim Burton, com o... esqueci o nome dele. Michael Keaton, no papel do Batman. E esse foi o Batman que teve o Coringa, né? Do Jack Nicholson. Sim. Do Jack Nicholson, que por sinal, uma das... a atuação do Jack Nicholson foi assim, eu achei foda pra caramba, mas não gostei do papel do Coringa ali, porque é um Coringa meio esquisitão ali, ele fica doido de uma hora pra outra, mais ou menos. No A arma de cano dele vale por a arma de cano dele vale ali, mas aquela cena do restaurante, pelo amor de Deus, é um clipe do Michael Jackson, mais ou menos. Mas eu gosto desse filme. Em 1992 teve a sequência desse Batman do Tim Burton, com a direção do Tim Burton de novo, e ele não teve tanta aprovação ali da crítica, só que, na minha opinião, criou ali um dos maiores vilões assim, do Batman, né? Pelo menos um dos mais lembrados, que Pinguim, ali o Danny DeVito, né? E fora a atuação da Michelle Pfeiffer como Mulher Gato, que pra mim Marcou. eu acho que insuperável. Um ano depois, em 1993, o Superman volta à ativa, só que agora na televisão, com a série Lois e Clark, As Novas Aventuras do Superman, que era uma série mais focada, como o próprio nome já diz, na relação do Clark com a Lois. Então ela era uma série bem mais contida, assim, ela não tinha toda aquela questão de luta e voos do Superman, então ela era uma série barata e fácil de fazer. Sim. Agora vamos para 1995 com o filme Batman Forever, que foi um filme mais assim familiar e ele arrecadou mais de 300 milhões de dólares.
Na minha opinião, esse não é um dos melhores pra mim. Não sei de vocês. Só foi caindo, assim. Foi caindo. Ali no auge, como o Tim Burton ali dirigindo, começou mais ou menos. Particularmente, eu não gosto do primeiro filme, eu gosto muito mais do segundo. Mas aí começou a decair ali, porque, enfim, até os vilões, por mais que era o Jim Carrey ali no papel de charada... Não deu muito certo esse papel pra ele, sinceramente. A bomba vem depois. Após Batman Forever, veio outro filme, que é o Batman e Robin, de 1997, que foi o último filme da sequência do Tim Burton, que arrecadou mais de 200 milhões de dólares. Que aí ele já não estava dirigindo, ele estava produzindo os filmes. Somebody save me. Em 2001, estreia a série Smallville, que é obviamente do Superman, que vai ser focada na adolescência do Superman. Sim. Em Smallville. Smallville. E é uma série que comecei a assistir, mas... Deixa eu fazer uma ponta aqui agora pra falar, porque eu não lembro, particularmente eu não lembro nem do Smallville, eu lembro do Celso Portiolli, porque ele que apresentava no sábado no SBT o Smallville, cara. Mas a série foi um sucesso, durou até agora, 2011. Em 2005, a Warner volta com o Batman ali, e na direção do Nolan, e o Nolan fez assim, o milagre que o Tim Burton fez uma lambança ali nos filmes no final, que foi o Batman Cavaleiro das Trevas, considerado uma das melhores adaptações, né, dos quadrinhos do Batman para o cinema. Em 2008 veio a que seria a melhor adaptação para o cinema dos quadrinhos, pelo menos é a minha opinião, ou nossa opinião. Sim, Nossa. eu concordo. Aliás, o pessoal sempre fala do Coringa, não que os outros Coringas tenham sido ruins. Mas esse foi muito bom. Esse, principalmente porque, por exemplo, comparando com os anteriores, ou mais próximo, assim, que foi o caso do Jack Nicholson. Ele ainda era um Coringa muito brincalhão, assim, no sentido de fazer palhaçada mesmo, né? De ser um palhaço. Aí esse Coringa ele já é mais um cara doente mental mesmo. Psicopata. E 4 anos depois veio a guardadíssima sequência do Cavaleiro das Trevas, Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge. Que é um filme não é tão bom quanto o segundo, acho que o pessoal estava muito empolgado com o segundo. Por conta do segundo, acho que até por conta da atuação mesmo ali, Sim. né? No caso do Coringa. E sei lá, é um filme... Agora vamos para 2013 com o filme O Homem de Aço. Esse filme, ele foi bastante importante por quê? Porque ele abriu as portas para o universo cinematográfico da DC, que particularmente foi um filme muito bom na minha concepção, não sei de vocês, o que vocês acharam do filme. Assim, eu gosto do filme, embora Sim. tenha todos os problemas dele. Não é todos, assim, não tem Não são problema. tantos problemas. E Finalmente. chegamos a Coração. Batman vs Superman. Esse filme, que eu já falei no início do vídeo, 3 anos apenas o filme. Lá desde a Comic Con, eles anunciaram, jogaram a logo mal feita lá, a corrida, a festa. Bom, é isso. A gente fez praticamente um resumo de tudo, né? Não tem mais o que falar. E você vai ver por aí o que vai as próximas notícias a respeito do universo da DC.